Graça e paz, jovens, estamos mais uma vez aqui para podermos desfrutar de mais uma palavra, de mais um vídeo, onde nós temos ganhado a respeito de viver de maneira adequada, de uma maneira simples, coração puro, invocando o nome do Senhor, lendo a Bíblia, pregando o Evangelho, orando, jejuando, se consagrando, confessando seus pecados para com Deus, para que Ele possa te lavar, te redimir de todos os seus pecados. Botei aqui para vocês, mostrei para vocês no último vídeo que você não deve aceitar acusação. Você não deve aceitar acusação, porque as acusações faz com que você venha fazer o quê? Retroceder. E a vontade do Senhor não é que você retroceda. A vontade do Senhor é que você avance para o alvo. Como está lá em Hebreus, vamos ler Hebreus, capítulo de número 11, versículo 4 e 6, 11, 4 e 6, diz assim, 11, 4 e 6, não é verdade? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, não é verdade? Você espera, mas você não está vendo, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé eles obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus os transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Olha que coisa maravilhosa. Você não viu jovem, nada disso acontecer, mas você crê. Você viu as coisas que não existem passar a existir? Você crê, né? A terra estava sem forma e vazia, não havia nada, mas você crê que Deus, por meio da sua palavra, nos trouxe a existência? Você viu Jesus ser morto na cruz? Não, mas você crê que ele foi morto ali na cruz por mim e por você, não é verdade? Então, querido, nós devemos viver por fé. Fé, eu vou explicar mais na frente, mas vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo de número 1 a 3. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto,
não nas que são daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! Então, querido, esta palavra é uma palavra abençoadora. Você talvez esteja falando, mas puxa vida, como que é possível eu crer, na verdade, ter fé naquilo que eu não estou vendo, né? Jovens fortes ativos, falamos dos que viveram pela fé nos vídeos anteriores. Mostramos para vocês, Hebreus 10, na verdade, que não somos dos que retrocedem, dos que voltam, dos que andam para trás. Somos da fé, os que vivem pela fé. Mas o que é fé? O que você entende por fé? Não é verdade? Vamos ler 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18. Vamos ver o que diz aqui para nós. 2 Coríntios 4:18. 4:18 diz assim, olha só. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Já lemos essa palavra em outros vídeos. Então, fé é as coisas que se não vê, são as coisas que você não está vendo. Você está vendo, você está cursando, vamos dizer, você está cursando uma faculdade de doutorado, você quer ser médico, você quer ser um cardiologista, você tem fé que você vai ser um cardiologista, mas você está ali vendo você lá dentro de uma sala de cirurgia, operando o coração de uma pessoa? Não. Você tem fé que você vai casar, mas você já se viu lá no altar, você já se viu, na verdade, recebendo ali a bênção do pastor ou de outra pessoa? Não. Então, fé é aquilo que nós não estamos vendo. Eu não estou vendo, mas eu tenho fé. Eu não vi Jesus morrer, eu não vi Jesus ressuscitar, eu não toquei em Jesus, eu não andei com Jesus, não vi os seus milagres, mas eu tenho fé, eu creio porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu tenho fé, eu começo a crer nas coisas que eu não estou vendo. Porque as coisas que eu vejo, não é necessário ter fé, não é verdade? Mas aquelas que eu não vejo, é necessário ter fé para obtê-la. Paulo fala, logo já não sou o que vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que vivo, vivo pela fé do Filho de Deus. Então, a fé é algo que você vai ganhando pouco a pouco. Abraão, quando foi chamado de Ur dos Caldeus, jovens, ele não sabia nem para onde ele ia. Ele não sabia para que lugar ele ia ser levado, que promessa ele ia receber, mas ele teve fé. A princípio, a fé dele foi uma fé que foi sendo trabalhada pouco a pouco, porque ele teve o quê? Os deslizes, ele parou no Egito, não é verdade? Ele acabou fazendo algumas coisas que, né,
acabou deixando a desejar, mas no final ele oferece quem? O seu filho Isaque, quando Deus o pede. E ele fala, Deus proverá, mas ele estava vendo Deus prover algum cordeiro, algum sacrifício? Não. Mas ele tinha fé que Deus ia fazer, então ele estava crendo. Então fé é isso, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Isso é fé, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se vê são eternas. Quando falamos de fé, precisamos perceber que fé tem o oposto. O oposto da fé são as coisas que não se veem. Você nasceu no mundo físico, visível, tocável, não é verdade? E está acostumado com a vida de tocar, de ver as coisas. E só acredita nas coisas quando a vê. Se teu pai te fizer uma promessa que vai te dar um videogame, você só começa, você só acredita quando você recebe o videogame. Durante aquele período você fica ansioso, será que vai acontecer? Será realmente que ele vai ter condições, que ele vai ter dinheiro para me dar este videogame que eu quero, ou esta bicicleta, ou este carro, ou este apartamento. Enquanto você não vê, você não crê, entendeu? Porque você quer ver, porque você nasceu no mundo assim, mas não é assim. Há um exemplo disso na Bíblia muito claro para nós. O exemplo de Tomé. O que aconteceu com Tomé? Você sabe, jovem, forte, ativo, você sabe o que aconteceu com Tomé? Já está tarde aqui está ventando, e a gente acaba ficando um pouco resfriado. Você sabe o que aconteceu com Tomé? Ele não creu que o Senhor havia ressuscitado. Ele não creu. Por que ele não creu que Jesus tinha ressuscitado? O problema foi que ele faltou ao culto, à reunião em que o Senhor apareceu aos discípulos. Quando o Senhor apareceu aos discípulos, ele não estava na primeira reunião. Ele não estava presente, então ele acabou não crendo, pela primeira vez, na noite do dia da ressurreição. Por isso disse que somente creria se visse, como está lá em João 20, 24, 25. Na igreja seguinte, no culto seguinte, na verdade, Tomé estava presente. Olha a importância, jovem, de você estar presente em cada culto, em cada reunião, em cada evento, em cada conferência, em cada congresso que acontece. Como é importante, porque a palavra é falada, a palavra é dada, e se você não estiver ali, você perde a visão, você não ganha aquilo que você necessita. Então, na segunda, ele estava, Tomé estava presente, e o Senhor apareceu novamente e mostrou-lhes as mãos e o lado e falou, porque me viste, creste. Mas o Senhor fala lá no versículo 29, João, bem-aventurado os que não viram e creram. Nós somos a geração
dos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas cremos. Você, jovem, não viu a vida de Samuel, o testemunho de Samuel, de Daniel. Você não viu nada disso acontecer, mas você tem fé e você crê. Você percebe a diferença, jovem? São dois opostos. Toda vez que falamos de fé, nosso velho homem quer ver alguma coisa. Não é verdade? A nossa natureza humana, ela quer ver alguma coisa. Queremos ver para crer. Não é isso que acontece? Mas o Senhor é Espírito, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ele é Espírito, Deus é Espírito, também como está lá em João 4, 24. E é invisível aos olhos humanos, pelos nossos olhos carnais, nós não conseguimos ver a Deus. Nós não conseguimos ver a Deus. O Senhor está em outra esfera, não na esfera física, não na esfera humana, não nessa esfera contaminada. Ele já pisou aqui uma vez nessa esfera, jovens. Não é verdade? Ele orou lá em João 17, Pai, te peço, não para que tire-os do mundo, mas que os guarde no mundo. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o Senhor já pisou aqui uma vez para resgatar cada um de nós. E agora ele só vai pisar aqui, ele agora não vai pisar aqui, agora ele vai vir nas nuvens para nos arrebatar. Você crê nisso, jovem? Você precisa crer nisso. Então Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E o Senhor não está nessa esfera. O Senhor está em outra esfera, não na esfera física, jovem, né? Vista com os olhos humanos, que se pode tocar com as mãos, que se ouve com os ouvidos. Deus está em outra esfera. Deus está em outra dimensão. Deus está em outra dimensão, em outra esfera, uma esfera celestial. A esfera de Deus, ela é espiritual, jovem. A esfera de Deus, ela não é terrena, ela é espiritual. Como nós não somos deste mundo, Deus também não é deste mundo. Não é verdade? A esfera dele é espiritual, porque Deus é espírito. Se quisermos crer e tocar no Senhor, se quisermos ter experiência com Ele, não será na esfera física, mas na esfera espiritual, que é invisível, Então, para isso, devemos exercitar a fé. O autor de Hebreus escreveu para os irmãos visando transferi-los para uma esfera espiritual, tirá-los de um lugar para o outro, levá-los a ser atravessadores de rios, não é verdade? A sair de uma posição terrena para uma posição celestial, para uma posição celestial. Ele escreveu para quê? Para encorajar os irmãos, para levar os irmãos, transferi-los para uma esfera espiritual. Eles estavam acostumados, os irmãos, às coisas físicas que viam e ainda sofria muitas perseguições.
porque estava buscando ao Senhor. Não é assim contigo, não é assim contigo, jovem, não é assim comigo. Quando nós buscamos ao Senhor, nós não sofremos perseguições, nós não somos atacados de um lado para o outro, parece que as coisas não dão certo para nós, parece que dá certo para todo mundo, mas para nós não dá certo. E isso acaba abalando a nossa fé, isso acaba levando a gente a deixar de crer nas promessas do Senhor, mas não pode ser desta maneira. Se o Senhor prometeu, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. É a palavra do Senhor. Quando Ele fala, a palavra dele tem autoridade, tem poder. Ele fala e Ele cumpre. Então nós precisamos fazer o quê? Mesmo que venhamos sofrer perseguições por causa do Senhor, devemos estar sempre atentos, né? Eles também sofriam perseguição, estavam sendo perseguidos pelos judeus. Não é verdade? O autor queria fazer uma transferência deles de uma esfera física, uma esfera terrena, amém? Falar uma linguagem bem nossa, uma esfera terrena para uma esfera espiritual, da terra para o celestial, do mundano para o que é santo. É desta maneira que Deus fala com a gente, nos usa, quando Ele nos transfere de uma esfera terrena, do que é imundo para o que é santo, do que é terreno para o que é celestial. Uma mudança que ocorre, uma mudança de ambiente. Jovem, o que Deus quer fazer hoje com você é exatamente o mesmo. Jovens, casais, jovens, solteiros, adolescentes, você que entende a palavra, Ele quer fazer hoje com você o mesmo. Ele quer fazer exatamente o mesmo. Você nasceu e cresceu na vida terrena e está acostumado com a vida terrena. E quando chega as coisas de Deus, não é fácil para você crer, aceitar e experimentar, mas Deus quer fazer uma transferência, Ele quer te mudar de lugar, Ele quer te levar para outra esfera, Ele quer te levar para uma esfera de vida, uma transferência em sua vida, entendeu? Quer tirá-lo da esfera física e levá-lo para a esfera espiritual, da esfera terrena, daquilo que você vê, para a esfera daquilo que você crê. Amém? Isso, é isso. E isso leva a vida toda. Isso não é algo que acontece de uma hora para outra. O que você comeu hoje ainda está fazendo todo o metabolismo, tanto o teu café da manhã, como o teu almoço, como o café da tarde, tua janta, ainda está no processo de se tornar as suas células, de se tornar as vitaminas que o teu corpo precisa. Então isso leva o quê? Leva o tempo todo, não é verdade? Leva o tempo todo, porque é necessário. O dia em que você creu, o dia em que você invocou o Senhor e o recebeu, jovem, o dia que você creu e o recebeu, querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Você foi
mudado de esfera, você estava no cativeiro, né? E você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Você crê nisso? Não é verdade? Você precisa entender, cada vez que você tem uma experiência com o Senhor, cada vez que você vai para a igreja, cada vez que você ora, lê a Bíblia, se consagra, lê livros espirituais, participa dos serviços da igreja, seja ele qual for, seja na recepção, seja na cozinha, seja ele no Ministério de Louvor, seja ele na mesa de som, você está começando a ser trabalhado. Cada vez que você ouve uma mensagem, está acontecendo uma transferência da esfera física terrena para espiritual. Aleluia, que coisa maravilhosa, né? Daquilo que se vê para aquilo em que se crê. Mudou agora, daquilo que se vê para aquilo que se crê. Neste minuto, né? Deus quer fazer uma transferência em sua vida. Para isso, você precisa abrir-se ao Senhor agora, abrir o seu coração, deixar Ele entrar e trabalhar em você por meio do que? Do Espírito, mas o Espírito esvaziado, torná-lo pobre para receber o que Deus tem para lhe dar. Muitas vezes Deus quer te dar alguma coisa, porém, você está muito cheio. Você está cheio, você está entulhado. Como que Deus pode te dar alguma coisa? Não tem como Deus te dar alguma coisa quando você está entulhado. Você tem que se esvaziar, ser pobre, não é verdade? Para receber o que Deus tem para lhe dar, para ser transferido um pouco mais hoje. Assim, daqui a 1 hora, quando terminar de ouvir esse vídeo, claro que é menos, né? Daqui a alguns minutos, quando você terminar de ver esse vídeo, você poderá dizer: eu fui transferido um pouco mais. E quando for dormir, poderá dizer: Senhor, obrigado, porque do minuto em que me levantei hoje cedo até agora, o Senhor me transferiu um pouco mais, tirou-me um pouco mais da esfera terrena e fez-me entrar mais na esfera celestial espiritual. Tirou-me um pouco mais da esfera do que eu vejo e fez-me entrar mais na esfera daquilo em que eu creio. Aleluia, isso não é rico, jovem? Por isso o autor de Hebreus: todavia o meu justo viverá por fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Hebreus 10:38. Quem é que é comprazer-se? Que é comprazer-se? Vamos lá ver? Agradar-se é agradar-se. A alma de Deus não se agrada quando voltamos para trás. A alma de Deus não se agrada quando nós, jovens, voltamos para trás. O que significa voltar para trás? Voltar de onde para onde? De que para quê? Quando creu no Senhor, você avançou da esfera terrena para a esfera espiritual. Agora, o que você deve fazer? Retroceder para a esfera física? Não. Você não pode retroceder para a esfera física,
para a esfera mundana. Pelo contrário, deve continuar avançando até o Senhor voltar. Se retroceder, isso não agrada a alma do Senhor. Mas se avançar e se continuar a viver por fé, isso agrada ao Senhor. Eu estou falando um pouco baixo, um pouco mais devagar, porque já está bem tarde aqui. Então, jovem, fé é as coisas que não se vê, mas crê. Crê no impossível. Crê naquilo que você acha que não pode acontecer jamais. Creia. Creia que Deus pode salvar a sua família. Creia que Deus pode mudar o comportamento dos teus amigos. Creia que Deus pode salvar as pessoas que estão ali junto contigo na escola, na faculdade. Creia, tenha fé, crê. Mesmo que você venha ver outra esfera, uma esfera mundana, eles fazendo coisas que não agradam a Deus, mas você tem fé e crê que eles serão transformados por Deus. Por meio de quem? Por meio de você, que é ativo, que lê a Bíblia, que ora, que jejua, que invoca o nome do Senhor e que leva eles a invocar o nome do Senhor. Hoje nós temos tanta oportunidade de mandar torpedinho, manda um versículo, Deus te ama, começa a contar ali algumas coisas, a história da morte do Senhor, por que ele morreu. Comece a fazer alguma coisa e você vai ver Deus trabalhando. Aí lá na frente você vai falar assim, puxa, eu tive fé, eu criei, agora eu posso ver a minha família aos pés do Senhor, eu posso ver, na verdade, meus primos, minhas primas, meus tios, minhas tias, as pessoas que eu amo nos pés do Senhor. Hoje eu posso ver que na minha faculdade tem pessoas que foram transformadas por meio da vida que eu levei para eles. Eles eram de um jeito, mas hoje são de outros. Eles eram passivos, mas agora são ativos, fortes e vitoriosos, porque eu tive fé e criei, não é verdade? E criei. E hoje eu posso ver, que nem você vai ver, entendeu? A volta do Senhor. Jesus continue te abençoando, jovem. Louvado seja o Senhor.